A paz, eu sou a Kátia Natural World Aromaterapia. Bem, hoje eu vou falar de um assunto delicado, que é a vacina do câncer de colo ou HPV para as crianças de 9 anos, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em pensamento, não é porque é gratuito que eu tenho que dar, tá? Porque a gente sempre tem que pensar muito em relação ao que é nas consequências do que essa vacina, do que esse medicamento vai trazer para o organismo dos nossos filhos, tá? Principalmente nossas filhas. Primeiramente, as mães, eu creio que quando você orienta bem seu filho em relação das doenças e prevenção, isso tudo diferencia bastante, tá? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas não querem perder tempo em falar desse assunto delicado, que é a transmissão do HPV ou até o desenvolvimento do câncer de colo, que eu vou deixar o link do vídeo de câncer de colo para não ficar abordando novamente sobre isso, tá? Mas o que acontece? Eu tinha falado há alguns anos atrás que eu era contra em relação à vacina, né? Porque aqui no Japão aqui tem um sistema, né? Também de saúde, onde que a vacina estava sendo gratuita e o Hoken Center estava convocando as meninas para elas estarem tomando essa vacina. Primeiramente, mamãe, se sua filha é virgem, tá? Se ela nunca teve relação sexual, não tem o porquê, não tem o porquê dela tomar essa vacina, tá? Como eu expliquei no vídeo do câncer de colo, tem como só na relação sexual que você está pegando o HPV. E também em relação ao câncer de colo, né? O HPV, gente, teve uma época que todo mundo falava, e aí, é transmissível através da roupa íntima? Só vai ser transmissível através da roupa íntima se eu tiver HPV, pegar minha calcinha e alguém usar minha calcinha suja, que eu acabei de tirar e colocar também. Ou seja, quem vai fazer isso? Não tem cabimento. Ou se eu compartilhar a mesma toalha, eu tenho no HPV, acabei de me secar e alguém secar também as suas partes íntimas com a mesma toalha, tá? Então aí sim eu posso ter o risco de contágio, tá? Do HPV. Mas quando, aí falando o seguinte, quando você vai na casa de um amigo, se você pegar a toalha, gente, geralmente quando você vai tomar banho na casa de alguém, alguém te cede uma toalha limpa, nova, então isso não é risco, não é motivo de você querer vacinar seu filho que tem 9 ou 10 anos, tá? Então, a primeira coisa é orientação, gente. Já está escrito na Bíblia, gente, seu povo perece por falta de conhecimento. Não é só o povo de Deus que biblicamente falando isso, não. Mas é o povo do mundo. A gente perece, as pessoas morrem por falta de conhecimento e sabedoria. Eu tenho que aprender a conversar com os meus filhos em relação a isso para prevenir. Quem educa desde cedo seu filho não vai ter tanta dor de cabeça. Quer dizer, a gente tem dor de cabeça o tempo todo, mas você não vai ter tantas dores de cabeça com problemas como esse, do seu filho contrair um HPV, da sua filha contrair um HPV. Por quê? Porque ela sabe, se ela transar, ela tem que usar a camisinha, entende? E que ela não vai utilizar a calcinha de uma amiga, né? Ou suja ainda, né? Nem usar a mesma toalha, entende? Então, tem coisas que a gente tem que ensinar desde pequeno para cada um ter suas coisas pessoais. Escova de dente, toalha, calcinha. É que nem absorvente, você não empresta. Não vai emprestar um usado. Você pode, se você for emprestar para alguém, você vai dar um novo. Isso é óbvio e evidente. Então, em vez de vocês estarem preocupados tanto e porque é de graça, então vão mudar simplesmente, né? Oriente seus filhos, gente, que é muito melhor, tá? Então, HPV ele só se contrai em relação íntima ou no contato íntimo com a verruga, com o problema que a pessoa tem de HPV. Fora isso, não tem como ser contraído, tá? Outra coisa, HPV fica mais forte quando a pessoa está com baixa imunidade. Quando cai a imunidade dela, a verruga, não só a verruga aparece mais, né, que geralmente na mulher é na vagina, né, na vulva e também na região do ânus, e no homem é na cabeça do pênis, né, ou na glade e também no ânus, só que às vezes, muitas vezes o homem, tá, que é o maior precursor em relação a isso, né, o que acontece as verrugas são minúsculas e às vezes não dá para você ver a olho nu, tá? Então por isso que a utilização do preservativo, gente, é essencial, tá? Então, primeira coisa, não é vergonha usar camisinha, gente. Então oriente suas filhas, mesmo em relação, eu sempre falo, para quem é cristão também,
independente disso, de você falar, ah, não, meu filho nunca vai fazer isso, nunca vai fazer isso, é o seguinte, não vai fazer, mas se fizer, use o preservativo. Não fica só acreditando que seu filho nunca vai fazer isso. E sim, oriente ele, porque se acaso ele fizer, ele vai fazer consciente, com preservativo. Para quê? Para não pegar nenhuma doença. Tá? Para não desenvolver nenhuma doença venérea, para não pegar um HPV ou desenvolver depois futuramente um câncer de colo, tá? E também para não ter uma gestação indesejável. Então, gente, quando você conversa com seu filho, a gente fala, nossa, tem tanta tecnologia, tanta informação, mas você que é pai, você que é mãe, tem que sentar com seu filho, sabe? Olho no olho e conversar com ele, coisas que você às vezes não teve. Faça diferente, oriente o seu filho, sente, converse. Ou você quer que a mídia ensine, que a internet ensine, que a novela ensine, que o bebê ensine, o bebê brother, sei lá o que as pessoas assistem, ensine seu filho. Ou a pornografia do YouTube ou de vários lugares, ensine isso. Gente, vamos ter um pouquinho mais de consciência. Então, em relação à vacina, eu ainda continuo sendo contra. Tenho filha mulher, sou totalmente contra a vacina de HPV, tá? Se você conversar com o ginecologista, pergunta se ele for pai, pergunta se ele daria essa vacina para a filha dele. Duvido que ele daria. Tem muitas reações. Então é muito interessante vocês buscarem informações e terem conhecimento, tá? Então perca tempo orientando do que simplesmente ir lá porque é de graça, então vamos vacinar, né? Comece a orientar, a dar consciência para os seus filhos. Isso vai fazer a mudança do mundo. Então, se você está reclamando que o mundo está ruim, faça a sua parte, oriente, tenha sabedoria para ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar. Tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.